O Pantanal é a maior planície alagável do mundo, situada boa parte no Brasil, com uma porção se estendendo para o Paraguai e a Bolívia. Um ecossistema único e diversificado, conhecido por sua biodiversidade riquíssima e complexa interação entre água, terra e os organismos vivos. O Pantanal abriga uma grande variedade de espécies de aves, mamíferos, répteis, peixes e plantas adaptadas às suas condições sazonais de inundação e seca. A preservação do Pantanal tornou-se uma preocupação global devido à sua importância ecológica. Vamos falar mais sobre o encantador Pantanal agora, no Bendita Hora. Muito bem, gente. A senhora já foi para o Pantanal? A senhora já foi fazer algum passeio lá no Pantanal? Não? Não, nem eu. Eu tenho loucura para um dia ir lá conhecer. Todos que falam que já foram fazer um passeio por lá, ou tem algum parente por lá, ficam assim, extasiados. Agora, eu tenho a alegria de estar aqui. O nosso querido Deonero, que é professor, ele é biólogo e veterinário. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa riqueza que é o Pantanal e alguns pontos importantes em relação ao planeta Terra e o porquê é importante a gente preservar esse local aí. Muito boa tarde, Deonero. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Bendita Hora. Padre Marcos, é um prazer estar aqui na Rede Vida, aqui junto com o senhor no Bendita Hora. Um programa assim que transcende assim a comunicação. Que legal, obrigado pelo carinho aí. Deonero, olha, o Deonero explicou para mim, eu falei, por que Deonero? Você é de descendência italiana, ele colocou um ponto importante aqui, você pode falar? Posso. Duas famílias que vieram para o Brasil fugindo da perseguição por conta da questão do nazismo, adotaram sobrenomes para se identificar com cor, Bianchi de branco e Deonero do negro, e adotaram um modo de vida italiano tal para sair dessa perseguição. Mas a gente fala que a gente ama esse país, a gente ama a Itália, ama esse modo, e o Brasil tem uma característica, ele recebe todos de braços abertos, é o país mais acolhedor que nós temos, que nós conhecemos. Assim. Apesar das mudanças sociais que tá vindo de década em década, ainda é o país mais acolhedor ainda? Eu posso falar que sim. É. Tanto é que você vê que as pessoas chegam aqui, a forma como elas são acolhidas é diferente de outros locais do mundo, né? E o Brasil tem esse diferencial também pela sua biodiversidade, né? Sim. Leonardo? É um país que ele é dotado de muitas belezas naturais, começando com a Amazônia, com a sua grande floresta, o Rio Negro, e tanta diversidade de norte a sul, leste a oeste. Agora, o Pantanal, por que o Pantanal ele chama atenção tanto, né? Você vê, ele acaba tendo encontro com alguns outros países, mas por que existe uma preocupação muito específica com o Pantanal? O que ele tem que chama atenção não só de nós brasileiros, como para preservá-lo, mas como numa esfera mundial, global? Quais são os principais fatores para isso, Deonero? Padre Marcos, sua pergunta assim é primordial. Porque embora o Pantanal ali, ele representa 1,7% do território do Brasil, ele faz, assim, vamos dizer assim, uma fronteira com dois biomas super importantes, que é o bioma da Amazônia e do Cerrado. Então a biodiversidade dele acaba se juntando com essas. E pelo fato de ter uma característica única de ser do planeta a maior parte alagável, ele tem características que formam ele de suma importância, tanto para a biodiversidade, para a pesquisa, preservação, exploração de novas fontes de cura para doenças por conta de toda a parte de flora que ele possui. Ele é de suma importância. E se houver algum, e já infelizmente está havendo, desequilíbrio, vai afetar não só o Brasil, mas a gente pode falar que afeta o planeta. Então, por isso que todas as visões estão aqui, para a preservação dele. Perfeito. Olha só, uma ótima explicação que o Deonero está colocando para nós, gente, é por causa da sua localização geográfica, né? Dentro do espaço, dessa placa onde o Brasil está, e ele traz essa diversidade que ela é importante para o mundo inteiro, né? Vamos dizer como se ele fosse um grande laboratório, né? Onde a gente pode estar extraindo dele as grandes
curas e grandes tecnologias para o mundo inteiro ainda. O mundo está de olho em tudo isso, né? E percebe que essa riqueza não é em qualquer lugar do mundo que tem. De um modo geral, a fauna e a flora brasileira, nos seus biomas, ela é um celeiro de potencial para tudo no mundo. Então, por isso que os outros países olham para cá e a gente pede, né, que os nossos governantes continuem fazendo e lutando para que seja preservado e protegendo isso. E qual seria, assim, Delnero, hoje, uma das causas mais preocupantes, mais diretamente no Pantanal? O que está sendo denegrido ali com maior frequência, que está preocupando não só o governo brasileiro ou mundial, é mais a fauna, é a flora, é um pouco de cada um. O que seria? Quais seriam os pontos principais disso aí? Nós temos um problema, padre, do seguinte, infelizmente, né? Eu tive um professor de ecologia, professor Mário Sérgio Galvão Bueno, um dos maiores ecólogos do mundo. Então, era colocado da seguinte forma: a pegada ecológica do planeta Terra, ou seja, aquilo que um ecossistema pode se manter indefinitivamente, é de 2 bilhões de seres humanos. Nós passamos de 7 bilhões, nós estamos em um crescimento exponencial em J, ou seja, fazendo isso, caminhando aí para o ano de 2050 aí para 9,2 bilhões e para 2100 passando de 11 bilhões, ou seja, não comporta. As pessoas têm que explorar os seus ambientes. Então você tem uma demanda de moradia, de alimentação, e com isso vai se sobrepondo à parte da natureza. Só que o ser humano ele ainda não conseguiu equacionar que se ele destrói, vai voltar para ele. Ele vai ser destruído. Eu costumo dizer, né, eu sou um biólogo veterinário, mas que acredita em Deus. Às vezes os meus colegas falam, como que pode ser um cientista que acredita em Deus? Eu falo, como que eu posso não acreditar? Eu costumo brincar de uma forma respeitosa, que a solução é simples, mas complicada. Que o temor em Deus é princípio de toda a sabedoria. Se o homem tivesse um pouco mais de temor a Deus, entendendo que tudo é criação dele e ele precisa respeitar, ele seria mais fácil. Mas o homem tem uma questão do seguinte, ele se sobrepõe e ele fala, vou avançar, eu vou destruir. E um dos grandes problemas que tem são as queimadas criminosas que às vezes são feitas no Pantanal na época do inverno, que é a época da seca. Perfeito. Algumas pessoas falam assim, mas espera um pouquinho, como assim? Como queimada no Pantanal se é uma área alagada? Sim, mas na época da seca você tem uma baixa muito grande e você não tem chuvas. Existem queimadas que são espontâneas, que acontecem realmente. Do próprio calor, né? Sim, mas são as que são provocadas para o aumento da área de pasto. Tá vendo? Isso é complicado. Sim. Só que a gente não pode também querer bloquear a agropecuária. Não se pode. Não dá. É emprego, é geração de renda, é fomentação para o Brasil. Só que tem que ter uma equação entre preservar. O homem não entende que, por exemplo, se ele desmatar, aquilo tudo vai acabar e vai voltar para ele. Sim. Posso falar uma curiosidade aqui? Pode. Uma curiosidade só para bem fácil. Só para te falar de um dos animais símbolos, né, do Pantanal, que nós temos, que é o jacaré do Pantanal. Sim. Então, a incubação dos ovos, alguns répteis, eles não têm, por exemplo, o jacaré não tem o cromossomo sexual. Então, a definição de macho e fêmea se faz pela temperatura de incubação dos ovos. Temperaturas altas geram machos, temperaturas mais baixas, fêmeas. No equilíbrio nasce macho e fêmea. Se nós tivermos uma degradação do ambiente, onde que há uma elevação da temperatura, pode ocorrer que haja mais nascimentos de machos. Com isso, o que vai acontecer? Um desequilíbrio que pode levar a espécie em extinção. Sabe, Deus fez tudo muito bem planejado, tudo muito equilibrado. Sim. Só que o ser humano, ele não entende isso e acaba... Por causa dos seus interesses. Dos seus interesses. Delnero está dando uma aula para nós e olha só esse VT que vai vir agora de encontro com tudo isso aqui.
A flora do Pantanal é bastante diversificada. Sua vegetação é variada por ter resquícios da Amazônia e do Cerrado. Por conta disso, é normal encontrar árvores como genipapos e figueiras, típicas da Amazônia, e também ipês e buritis, árvores comuns ao Cerrado. Porém, o Pantanal também tem utriculárias e aguapés, árvores localizadas na sua região mais alagada. Há também a beleza exuberante das flores pantaneiras, como é o caso das bromélias, samambaias, orquídeas, flor de maracujá e vitória régia. É sempre importante lembrarmos que para termos essas belezas naturais em nosso país, tão essenciais para a sobrevivência de tantas espécies, precisamos cuidar bem da natureza e evitar cada vez mais a poluição, desmatamento e queimadas. Olha aí que coisa mais linda, né? Ô Del Nero, e a população que ali mora, né, nessa localização do Pantanal? Como é que eles vivem? Qual a renda deles normalmente? Você começou até falando a questão da pecuária, porque precisa também gerar emprego, sustento para uma população local. Essa população local, do que eles sobrevivem e quais são, talvez, o grande desafio para eles também não serem mais prejudicados? Sim, isso é importante, porque quando a gente fala em preservação, a gente quer preservar toda a vida. É importante que haja um extrativismo sustentável de tudo aquilo que o Pantanal oferece, né? Por exemplo, temos aí os buritis, que são frutas maravilhosas. Você tem o próprio potencial que ele tem para a exploração do turismo. Então, isso teria que ser feito de uma forma mais intensa, qualificando a mão de obra local. E quando você consegue fazer com que as pessoas entendam que aquilo que elas têm é uma riqueza e que elas podem ganhar dinheiro preservando, isso é maravilhoso. Então você consegue equacionar isso e não de uma forma que a pessoa faça exploratoriamente. Simplesmente você vai lá, desmata, você acaba, você caça, você mata. Um dos problemas que a gente tem, por exemplo, no Pantanal, da questão da agropecuária, é que você começa, por exemplo, fazer o desmatamento. Você vai diminuindo, por exemplo, o território de uma onça pintada, que é um dos animais símbolos do Pantanal. O que acontece com isso? Você diminui, por exemplo, muito do que é o território dela e do potencial de caça das espécies que são naturais de lá. Por exemplo, capivara, o cervo do Pantanal, que tem características únicas, está ameaçado de extinção. Ele tem membranas entre os cascos para ajudar ele a caminhar sobre o terreno alagado. São animais que são únicos. O que acontece com a onça? Você acaba desenvolvendo algo chamado visão de busca. Ela começa a ver que o gado é mais fácil de caçar do que um animal selvagem. Sim. E aí, quando a onça caça um gado, o dono do gado pensa só em uma coisa: acabar com a oncinha. Acabar com a onça. Gente, tá vendo isso aqui? Tá entendendo essa matemática aí? Por isso que a questão da preservação é pensar num todo. Pensar no povo que ali também trabalha, vive, para dar emprego de preservação até mais pelo turismo, ok? Vai vendo, hein? Tá gostando do papo? Eu tô amando o Pantanal. Quero ir um dia conhecer o Pantanal. Agora, você tá de bem para viajar num lugar lindo como esse também? Você precisa estar de bem com você. E cuidar do cabelo. E a pessoa, quando passa dos 30 anos, a tendência é o cabelo já enfraquecer, o cabelo ficar mais fino. Depois do Covid, muita gente teve queda de cabelo. Tem gente que tem uma hereditariedade. Sim, não é? Sim. Mas você tem que estar bem. Preservar o teu cabelo. E se não está bem, usar um shampoo. Esse aqui eu recomendo para você preservar o teu cabelo. Ótimo. E o meu também. Eu estou preservando, já uso dele. É coisa de pele. Quer saber mais o sucessão dele? Agora nós vamos saber mais sobre a fauna do Pantanal. Quer saber? Olha aí. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta da floresta amazônica, cerrado e mata atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios da caatinga.
De acordo com a agência de notícias do IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos, como antas, capivaras, veados, onças pintadas e morcegos. 85 espécies de répteis, sendo os jacarés com a maior variedade. 463 espécies de aves, entre tucanos, araras, tuiuiu e carão. 35 espécies de anfíbios, como a rã verde. 263 espécies de peixes, como pacu, pintado, bagre, traíra, dourado, piaú e jaú, que é o maior da região. A água no Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante as cheias do verão, estima-se que 180 milhões de litros d'água atinjam a planície do bioma. Até 80% da planície fica inundada. É a maior planície inundada do mundo. Como curiosidade, temos no Pantanal a presença da segunda maior cobra do mundo, a sucuri, que pode medir até 9 metros de comprimento. Os jacarés só agridem humanos se forem ameaçados e a ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu. Respeite a fauna, a flora, respeite e cuide do Pantanal e, por fim, respeite a vida. Aí depois, aí quer ir no zoológico para ver os animais, porque você não vai achar mais. E se achar no zoológico ainda, né? Se achar no zoológico. Ô Del Nero, como é a natureza, ela é perfeita. Você falou de Deus, é a criação dele, né? A criação dele, Deus fez as coisas para ter um equilíbrio. Se não repor o que é destruído, a gente, como você fez essa estatística, existe uma estatística que o ser humano vai crescer muito mais gente no mundo. Mas se as espécies começarem a ser detonadas do jeito que está acabando aí por causa do ser humano, esse desequilíbrio vai acontecer e o mundo só tem a andar para trás. Quando a gente vê assim tantas espécies da fauna, assim, tão bonito, né? A coisa mais linda que tem no mundo, tantas espécies. Outro dia eu estava ouvindo falar, isso já foi um pouquinho antes da época da pandemia, uns especialistas, inclusive até algumas pessoas do estrangeiro, falando do Brasil. Então eles estavam falando exatamente do Pantanal, estavam falando da Amazônia, do Cerrado, e eles estavam dizendo que o Brasil, por causa dessa biodiversidade que ele tem, que ele é o único no mundo, que segundo as grandes estatísticas futuras econômicas, sociais no mundo, diz que o mundo inteiro fica de olho no Brasil, porque ele vai ser o país, olha isso, você que vai me dizer agora se isso é um exagero ou não, vai ser o país modelo, porque todos os países vão precisar de água, vai precisar de fauna, de flora, e o maior índice de água pluvial do mundo está aqui, ok? Está aqui, falou que, e uma das qualidades da terra, etc., está aqui. Então eles apostam que o Brasil, num futuro bem longe, vai ser a maior nação do mundo. Você concorda com isso? Concordo, e eu tenho um pouco de medo. Eu tenho arrepio disso aí. Por quê? Nós temos a maior quantidade de água potável. Potável. Eu posso viver sem petróleo, eu posso viver sem internet, eu posso viver sem um monte de outros itens, mas eu não posso viver... Sem a água? Sem água eu não posso. A água, até isso é falado, né? Quando falam de Jesus, água da vida, não é isso? Água da vida. É isso. O senhor é padre, por favor, me corrija. Ele mesmo disse, eu sou a água da vida. A água viva. Quem beber dessa água não terá sede jamais. Então, olha isso. E o Brasil E aí eu tenho medo do que outras nações... Quando se fala do respeito e respeitar, ok. Mas se as populações estão crescendo demais, e infelizmente nós vemos isso em experimentos de laboratório, onde que com ratos vivendo de forma harmoniosa, desde que haja água e comida, ok. Quando começa a população deles crescer demais e vão se restringindo água, comida
e os locais para que eles tenham acesso, eles começam a brigar entre eles. O que são as guerras? Né? Pois é. E eu tenho medo disso. Infelizmente, desculpa falar, a responsabilidade é minha, gente. Mas eu tenho isso medo. Mesmo. É porque é um óbvio, né? A gente vê que o mundo gira através dos seus interesses. E se já perceberam que o Brasil é esse celeiro mundial, dá medo. Nós temos uma perguntinha no VT aqui, Deonero. Vamos ver aí, de repente, uma pergunta que você pode responder para nós. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Qual a melhor forma de preservação do nosso Pantanal? Pergunta-chave, né? Você que é um conhecedor da área. Então, como eu falei, é fácil e é difícil. Um ponto. Tem que ser olhado para ele da seguinte forma, da importância que ele tem econômica. Não se pode simplesmente virar as costas. Tipo assim, não vamos tocar no Pantanal. Tem que se respeitar as pessoas que estão lá, mas tem que despertar nelas que elas podem prosperar, sim, prosperar não é algo mal, mas com preservação, entendendo que aquele bioma, ele é fonte de renda, mas se haja preservação. O extrativismo é controlado, de forma a equacionar, por exemplo, a exploração do turismo, dependendo da carga que possa receber, e que se essas pessoas que estão lá sejam qualificadas para desenvolver essas atividades econômicas, porque também não adianta eu desenvolver um local e não qualificar essas pessoas, que eu vou começar a gerar mais pobreza entre elas. Perfeito. Eu tenho que fazer com que elas entendam que eu ganho dinheiro preservando. Então, por que o projeto Tamar ele deu muito certo? O projeto Tamar colocou para as pessoas, falou assim, olha, presta atenção, vocês vão ganhar mais dinheiro em preservar as tartarugas, com o turismo, com artesanato, com tudo mais, com restaurante, com tudo mais, o que vocês irem e retirarem os ovos para consumo, para venda, e matar o animal. E aí foi feito esse trabalho, por isso que o Tamar é sucesso. Correto? E isso tem que ser feito no Pantanal, tem que ser equacionado isso. E tem que ser entendido, por exemplo, que olha o que acontece. Nós temos casos aqui em condomínios, que eu sou chamado, com problemas de capivara. Você fala, pô, professor, você falou problema de capivara? Sim. Febre maculosa, carrapato estrela. As capivaras estão lá, mamífero, tem alimento, não tem predador, é um desequilíbrio. E o que é quando a gente fala assim, o que é praga? É quando você tem um desequilíbrio. É quando você faz que algo se prolifere demais e você não tem esse equilíbrio. Então, por exemplo, os grandes predadores, por exemplo, das capivaras, as sucuris, os jacarés, onças. Eu não tenho isso. Então, percebe que aonde eu não tenho o equilíbrio, e aí você tem outra questão. Se só, por exemplo, você tiver os herbívoros, você começa a ter uma degradação da parte vegetal. Os grandes carnívoros são importantes, então a onça ela tem que ser preservada, ela não tem que ser vista pelo pantaneiro como um inimigo, mas sim como um amigo. No VT está passando várias aves do Pantanal, araras, os tucanos são aves dispersoras de sementes, eles são responsáveis por fazer o quê? O repovoamento das árvores. Se eu derrubo as árvores, se eu não tenho esse alimento, eu não tenho essas aves e eu não vou ter essa dispersão. Porque a natureza e Deus é perfeito. O homem nunca vai conseguir fazer dispersão como essas aves. Como essas aves. Porque olha que maravilha. Ela come o fruto. Olha que mágico que é isso, que abençoado. Ela come o fruto. Ela se alimenta da polpa, mas ela só come esse fruto quando ele está maduro. Quando ele está maduro, ele está já pronto para ser semeado. Ele ingere, pelo trato digestório, sofre ali as enzimas, ela desperta a germinação e quando ela voa e ela defeca, ele cai já com nutrientes para brotar e germinar uma nova vida. Espetacular. Você quer tecnologia mais fantástica do que essa? O ser humano nunca vai existir. Nunca vai existir. Como ficou o Pantanal diante de tantas queimadas? Vamos dar uma olhadinha nesse VT? Perfeito. Dá uma olhada aí. O ambiente, de acordo com as espécies que habitam.
tá vendo? A gente tá olhando esse vídeo aí e a gente tava aqui fazendo memória aqui do que o Del Nero tava explicando pra gente, que é esse equilíbrio, né? O papel de cada bichinho, a própria natureza, uma coisa está interligada à outra. Sumiu aquele bichinho, você não está vendo mais ele por ali, é porque houve alguma agressão que já trouxe um desequilíbrio e ali mostra a doença no ambiente que está, não é? As queimadas, às vezes, podem acontecer de uma maneira natural, mas mesmo assim ela também já ocasiona um dano muito grande. Agora, muitas são provocadas também, né? Pelo próprio homem, né? Porque a natureza, ela consegue ter a resiliência, né? Deus já fez de uma maneira que ela pudesse ir e voltar. Mas a interferência do homem ao fazer uma queimada, que é um crime. É um crime. É um crime. Porque tanto o desespero dos animais, né? Alguns animais conseguem, por exemplo, aves conseguem voar. Mas e os filhotes do ninho? O desespero que ela fica. Os animais que não conseguem. Eu já trabalhei em resgate e é terrível você encontrar os animais queimados e a gente tentar salvá-los. Um detalhe que eu queria, né, falar aqui, eu queria ressaltar a humildade do Padre Marcos aqui, porque durante o VT eu falei, padre, no primeiro VT teve uma coisa ali que está errada. Uma cobra ali, que eu acho que eu não sei se tinha naquilo. Sabe aquela cobra lá, ela fugiu de um ambiente que estava e foi para o Pantanal? Eu falei, o padre, não pode corrigir, professor, por favor, tal. Que é a questão que o que passou ali não é uma sucuri, não é uma Eunex murinus. É uma Piton molurus, que é indiana. Tá vendo, gente? O homem aqui é biólogo, ele sabe o que tá falando. Eu achei aquela cobrinha com uma cara de estrangeira. Eu percebi. Era uma cobrinha com cara de estrangeira. Eu falei, não tem cara de brasileira, não. Mas eu fiquei quieto, né? Vai que ela teve uma mutação, tem tanta queimada, que a bichinha ficou com cara de estrangeiro, né? Pô, mas legal você ter feito essa observação. Del Nero, eu amo esse tipo de assunto, porque eu também já trabalhei um pouco com geografia, que se aproxima do ecossistema, todas essas coisas. Eu amei você é um baita homem capacitado e percebe que você tem conteúdo. Vamos combinar uma coisa, eu quero que você volte aqui, porque é um assunto que ele está sempre de ponta, né? A preservação. Para mim é um prazer, é uma honra, e eu só falo o seguinte, não é que eu sou capacitado, Deus capacita as pessoas. Perfeitamente. Amei falar com você, Del Nero. Prazer, tá? Padre Marcos. Tamo junto sempre. Prazer. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Del Nero deu uma aula aqui para nós e vamos preservar a natureza de uma maneira geral. Daqui a pouco eu vou estar lá na missa, espero você às 7h30 da noite pelas minhas redes sociais. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.